Bom dia, pessoal. Hoje, nosso assunto, vozes do verbo. O verbo tem 3 vozes: a voz ativa, a voz passiva e ainda a voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Sendo assim, nós dizemos que esse sujeito é agente da ação. Na frase, eu comi o bolo. Olha aqui, a ação de comer foi realizada por mim. No caso, falei por mim por causa do coloquial, tá, gente? Mas aqui, eu. Então, eu comi o bolo. Eu pratiquei a ação de comer. Meu filho comprou o chapéu. A ação de comprar partiu do meu filho. O meu sujeito praticou a ação de comprar o chapéu. Agora, a voz passiva, ela é usada quando o sujeito sofre a ação verbal. Indica assim que o sujeito gramatical é paciente, vamos sublinhar aqui, paciente de uma ação que é praticada pela agente da passiva. Olha só, a voz passiva, não coloquei nenhum exemplo, né? Tá bom, daqui a pouco eu coloco. A voz passiva pode ser classificada de 2 formas diferentes. Temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva analítica ela é formada por sujeito paciente, temos um verbo auxiliar, o particípio, mais preposição e ainda o agente da passiva. Vamos lá, ó. Na frase, o bolo foi comido por mim. Olha só, o bolo é o nosso sujeito paciente. Foi é o nosso verbo auxiliar. Comido está no particípio. Por é a nossa preposição e mim, o nosso agente da passiva. O chapéu foi comprado pelo meu filho. Mesma coisa, ó. Sujeito paciente, verbo auxiliar, particípio, preposição e agente da passiva. Belezinha? Agora, quando nós estamos na voz passiva sintética, nós vamos ter um verbo transitivo, o pronome se, mais o sujeito paciente. Comeu-se o bolo. Comeu, verbo transitivo. A partícula se, o bolo, que é o nosso sujeito paciente. Comprou-se o chapéu. Mesma coisa, comprou. Nosso verbo transitivo, a partícula se, o chapéu, nosso sujeito paciente. Nós temos também a voz reflexiva. A voz reflexiva é um reflexo daquilo que a pessoa está fazendo. Olha, é usada quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação verbal ao mesmo tempo. Indica assim que o sujeito gramatical é ao mesmo tempo o agente e o paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo, mi, ti, si, nos, vos e si, que atua como objeto de um verbo na voz ativa. Olha o exemplo, ele se feriu com a tesoura. Ele praticou a ação de ferir e foi ferido ao mesmo tempo. Alimento-me sempre de forma saudável. Também ele tem a partícula aqui e ele comete e sofre a ação, ok? Nós também temos a conversão da voz ativa na voz passiva. Como nós temos 2 formas de voz passiva, na primeira, na forma analítica, o sujeito se transforma em agente da passiva, o objeto direto se transforma no sujeito da passiva, o verbo transitivo se transforma em locução verbal. Lembrando aqui, gente, olha, o objeto direto, só os verbos transitivos diretos podem ser passados para a voz passiva, tá? Então, aqui na frase, o diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. Passando para a voz passiva analítica, ficaria: o horário de funcionamento da empresa foi alterado pelo diretor. Se fosse na voz passiva sintética, nós temos o objeto direto, ele agora vai ser sujeito da passiva. O sujeito se transforma na partícula apassivadora e não há agente da passiva. E o verbo transitivo, ele mantém-se, ok? Vamos colocar a frase.
Então, usando a mesma frase, transformando: o diretor alterou o horário de funcionamento da empresa, transformando em passiva sintética, ficaria: alterou-se o horário de funcionamento da empresa. Observem as regras. O objeto direto se transforma no sujeito da passiva. Então, o horário de funcionamento da empresa. O sujeito se transforma na partícula apassivadora. Olha o se aqui apassivando a nossa oração. E não há agente da passiva. Então, aqui nessa frase não tem pelo diretor. O verbo mantém-se. Então, alterou-se o horário de funcionamento da empresa. De tarefa, nós temos a página 63, o número 10, a página 64, número 11, 12 e 13 apenas.